Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast. Bom, quem não tem a curiosidade de ver aquela produção, né, seja documentário, filme ou série, sobre crimes reais? É muito louco, né? Eu amo. Sou viciada. Acho que a curiosidade em saber mais, né, sobre o crime e seu desfecho, principalmente, né, além dos fatos inéditos que a gente sabe que é real, que é baseado em Sim. fatos, faz com que cada vez mais as pessoas optem por produções true crimes. É daí que veio esse termo. O Oscar Wilde escreveu uma vez que a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. Talvez lá em 1889 fosse esse o caso, mas a gente sabe que no século XXI a vida real é muito mais bizarra do que a ficção. Tem coisa que acontece, né, Laura, que a gente pensa, não é real isso que tá acontecendo. O exemplo é o Covid, tipo, pra mim é surreal isso que aconteceu. É muito bizarro. Né, muito Black Mirror. E ainda vão aparecer, né, produções sobre isso que a gente viveu. Eu também acho que sim. Tanto que as produções que abordam os crimes reais surgem cada vez mais no cinema e nos canais de streaming. Eu acho que chama, né, mais a atenção da galera. Produções, né, que são de crimes reais. É, quando aparece no comecinho, né, baseado em fato. A galera Sim. até arrepia. Por isso que eu nunca esqueço quando eu assisti um filme de terror lá na Record e falou que era baseado em fatos reais. E o nome do filme é O Retorno dos Mortos-Vivos. Por isso que eu acho que zumbi existe, gente. É fatos reais. Meu Deus do céu. Por isso que eu tenho medo de zumbi. Bom, e hoje nós vamos indicar filmes e séries inspiradas em crimes reais, né? Que não necessariamente são crimes de homicídio, tá? Então, assim, porque tem a uns Laura que não vão ser um gosta. pouco mais leve que os outros. Pra eu ter assistido coisas de true crime, então é um pouco mais leve, assim, né? O filme ou a série. Mas que despertaram, né, a curiosidade do público, que até então nem conhecia esses fatos reais. Na verdade, falar fatos reais já é um pleonasmo, né? Porque são fatos. Fato já é uma coisa que é fato. Não tem como ser mentira. Então, estamos usando pleonasmo pra dar ênfase. Minha primeira indicação de hoje é a série com a atriz Amanda Seyfried, que tá dando o que falar. Será que vem um Emmy pra ela? Você assistiu, Laura, a série? Não assisti, mas eu vi que tá todo mundo falando dessa série aí. Então, é a série Drop Out. Eu confesso que quando eu comecei a assistir, eu incomodei um pouco com a atuação da Amanda. Porque, assim, do nada, ela fazia uma voz mais grossa, sabe? Tipo, ela tava atuando normal, de repente eu começava a fazer uma voz grossa, daí eu falei, Tipo nossa, Batman. tá um pouquinho forçado isso aqui, né? Mas aí eu fui pesquisar melhor e realmente a Elizabeth Holmes, que é quem ela interpreta, ela fazia essa voz grossa, principalmente quando ela tava dando palestras ou ela participava de alguma reunião com investidores e CEOs de outras empresas, sabe? Ela era doidona, mas eu acho que ela fazia essa voz mais grossa pra ela passar um ar de tipo, eu sou mulher, só que eu também consigo ser dona de uma empresa, entendeu? Não são só os homens que conseguem, então as mulheres também conseguem. Então eu acredito que seja por isso que ela fazia uma voz mais grossa, mas também ela é doida, tá? E a série original da Hulu, ela conta um pouco da história da Elizabeth Holmes e aborda sua ambição na criação da startup, que ficou famosa mundialmente, virando até capa de várias revistas de negócios, até sua queda e perda da fortuna. Ela conseguiu enganar o mundo inteiro com uma fraude bilionária. Você conhece a história, Laura? Ou você não chegou a ver nada do tipo? Não conheço nada. Não sei nada sobre a série. Então, mas pra quem não conhece a história, imagine que apenas uma gota de sangue fosse suficiente para detectar várias doenças. Então era essa a promessa da Theranos, que é a empresa fundada em 2003 pela Elizabeth Holmes. E ela tinha apenas 19 anos na época, quando ela criou a empresa. Então ela contava para as pessoas, né, que se inspirou no seu próprio avô para ingressar nesse mundo da medicina, só que logo ela descobriu que ela tinha medo de agulha. Então isso também teria sido uma inspiração para criar a Theranos, né? Porque quando você vai tirar sangue, você precisa da agulha. Então a ideia dela era tirar com uma gotinha
gotinha, ou seja, apenas, sei lá, furar o dedo, entendeu? Tirar uma gota de sangue, não precisava de agulhas. Então, quando ela estava ainda na universidade, ela patenteou uma tecnologia que faria o monitoramento do corpo e a administração de remédios. Tratava-se de um aparelho que a pessoa ia usar e que ela iria monitorar o sangue e ajustar as doses necessárias de medicamentos. A ideia era que o aparelho poderia fazer testes e entregar qualquer tipo de resultado, retirando apenas uma quantidade mínima de sangue do corpo do paciente. Segundo ela, esse aparelho seria capaz de detectar de tudo, de câncer até alto colesterol. Então, é uma ideia revolucionária, né, que ela criou na época, em 2003. Imagina, só com uma gota de sangue você descobrir todos os tipos de doença. E essa ideia dela levou à criação das máquinas portáteis Edison, que processariam as amostras de sangue para detectar anormalidades. Teoricamente, equipamentos muito sofisticados e superiores aos que faziam os exames daquela época. Tanto que o nome Theranos, né, da empresa dela, era um misto de terapia e diagnosis, né? Diagnóstico. Então, a Elizabeth conseguiu investidores grandes para sua companhia, na condição de que não precisaria revelar o que há por trás de sua tecnologia e que manteria controle total da empresa. Ou seja, só ela, né, poderia saber o que acontecia no laboratório. Isso é mostrado na série, né? Porque tem muitas... Tipo, tá chegando novos investidores, só que tem que fazer... Eu não sei como que é o nome, mas uma galera lá tem que... Não é investigar, mas tem que dar uma olhada para ver se tudo tá funcionando corretamente no laboratório. Mas ela nunca deixava. Ela conseguia enrolar as pessoas para ninguém entrar naquele laboratório. E essa obsessão dela, que ela tinha por segredo, inclusive era algo que gerava comparações com Steve Jobs. Nossa, ela era tipo... Steve Jobs era a inspiração dela, sabe? Adorava ele. Tanto é que tem uma cena, né, até que aparece na série, que ela tá falando com uma professora lá da universidade dela, ela fala, né, essa frase do Yoda: faça ou não faça, não existe tentativa. E, tipo, a professora meio que nem deu bola, sabe? Meio que falou, tipo, que nada a ver, não é isso, a vida não é assim. E quando ela criou a empresa dela, ela colocou estampada essa frase na entrada, na parede. Ganhando as custas do George Lucas. Então, né, o bilionário Tim Draper, que conhecia a Elizabeth desde pequena, foi o primeiro a apostar na Theranos. Ele emprestou $1 milhão à empresa, cerca de 5,5 milhões, né, em reais. Lá em 2004, no ano seguinte à fundação, a companhia informava que já tinha arrecadado $6,4 milhões. Em 2005, outros 16 milhões chegaram. Imagina, 16 milhões em, 3 anos de empresa. Aí, já em 2014, os investimentos já somavam $400 milhões. A companhia já empregava 800 profissionais e era avaliada em $9 bilhões. É muito dinheiro, não faço nem ideia do que é isso. E à medida que a empresa ia crescendo, a Elizabeth ela ganhou a atenção da mídia e acabou se tornando uma figura cada vez mais enigmática. Ela desejava que seus funcionários trabalhassem duro como ela e até mesmo se vestia e se portava como Steve Jobs para manter as comparações. Por isso que eu vi ela com aquela roupa de gola, roupa preta de gola alta. Sim, ela só usava essa roupa. Ah, verdade. Se ela abriu o guarda-roupa, só tinha isso, só tinha terno preto, blusa preta. Que louca, mano. Ela era doida. E lá em 2015, algumas investigações começaram a alertar Elizabeth sobre a imprecisão dos testes. Cientistas relataram resultados incorretos e preocupação com a tecnologia utilizada pela Theranos. Em agosto de 2015, a Agência Federal FDA, a sigla em inglês para Administração de Drogas e Alimentos, em tradução livre, começou a investigar a empresa. E logo, os agentes descobriram que existiam muitas imprecisões nos testes realizados em pacientes. A coisa acabou ganhando repercussão quando o repórter John Carreyrou, da Wall Street Journal, esse repórter é mostrado, né? Esse jornalista aparece na série. Ele expôs as falhas técnicas da Theranos em uma série de reportagens. Os resultados dos testes não condiziam com a verdade. O jornalista descobriu que a tecnologia que a Theranos dizia usar não fornecia resultados corretos e que a empresa estava realizando os testes em máquinas usadas por companhias tradicionais, ou seja, não aquela que eles alegavam que criaram, né? E que utilizavam. Apesar de tentar se defender, Elizabeth foi investigada
denunciada e pouco tempo depois da reportagem, o valor do seu patrimônio foi drasticamente reduzido. Ela foi acusada de fraude e em 2018 a empresa foi dissolvida. Holmes e seu principal parceiro, o Sunny, né, aparece na série, que eu acho uma coisa muito doida, porque, tipo, ela foi fazer, eu acho que foi um intercâmbio, alguma viagem da faculdade para aprender mandarim, algo assim, mandarim. E ela conheceu esse cara, o Sunny, um cara muito mais velho. Ela tinha, o quê? 18 anos. Eles começaram um relacionamento. E aí os dois criaram, né, juntos essa empresa. Tanto que ela era a CEO principal, mas ele era um diretor, assim, muito principal também dentro da empresa, né? Ele tinha um cargo muito alto dentro da empresa. Acho que ele era um dos únicos que sabia que tudo era fake, né, na empresa. E o Sunny, né, os dois foram indiciados e processados por lesarem investidores e pacientes. A empresa passou por julgamento iniciado em julho de 2021. Em janeiro de 2022, a Elizabeth foi considerada culpada por 4 crimes de fraude e conspiração. Não. Pois é. A Forbes reavaliou a Theranos em 800 milhões de dólares, que é cerca de 4,4 bilhões de reais. E como as ações da Elizabeth não eram preferenciais, a fortuna dela foi de 4,5 bilhões de dólares a $0 de um dia para o outro. Tipo, ela perdeu tudo em apenas um dia. Agora, ela enfrenta a possibilidade de ficar 20 anos na prisão, podendo recorrer, e ainda precisa pagar uma multa e indenizar todas as vítimas. Por enquanto, ela permanece livre, já que a sentença só vai ser dada em setembro deste ano. Então tá rolando essa história dela ainda? Sim, sim. Tipo, apesar dela ter criado lá em 2003 a empresa, né? É um fato, assim, recente, tá acontecendo ainda. Em setembro vai dar a sentença e a gente vai saber se realmente ela vai ficar, tem, né, possibilidade de ficar até 20 anos. Pode ser que seja menor, pode ser que, não sei, pode ser que seja mais, né? Mas ela tá livre aí por enquanto. E se vocês, né, quiserem conhecer mais sobre, ver como que é a Elizabeth, um pouco dela, que eu acho que a Amanda Seyfried, né, como eu falei, depois que eu dei uma pesquisada, eu acho que ela entregou muito bem um papel de Elizabeth. Ela realmente é desse jeito, né, a Elizabeth real. Então, acho que vale muito a pena conferir, né, ainda mais pela atuação da Amanda. E a história, né, é muito interessante. Você vê uma pessoa, tipo, ela tinha uma ideia, assim, revolucionária, mas, não sei, a obsessão em... Porque, assim, na série ela fala, desde que começou a série, meu sonho é ser bilionária. O sonho dela é ser bilionária. Ela conseguiu, só que, tipo, pra chegar até lá, ela teve que, né, fingir que a empresa dela fazia testes reais. Só que eram resultados todos errados, imprecisos. Imagina, se você fez um teste lá e você, sei lá, acha que tá curada do câncer, mas na verdade você não tá, né? Nossa. Então, tipo, ela tá mexendo com a vida das pessoas. Sim. A série, ela é original Hulu. Aliás, a Hulu tá fazendo muitas séries boas, né? Ultimamente. Tá mesmo. E aqui no Brasil, ela tá disponível pelo streaming Star Plus. E ela tem 8 episódios. Ela terminou, acho que... Não sei se foi. Acho que foi esse mês que ela terminou o último episódio. Ou começo. Acho que foi no comecinho do mês. Então, eu indico super. É muito boa. É rapidinha a série. E, como eu falei, vale muito a pena pela atuação da Amanda Seyfried. Ela tá excelente. E espero que ela ganhe um Emmy esse ano. Ah, eu tô achando, hein? Não, sim, sim. Se você veja, sei lá, o trailer, alguma coisa assim. Só pra você ver um pouquinho da atuação dela. Vale muito a pena. Porque a Amanda Seyfried, assim, ela, tipo, já tem uma cara meio de louca, né? Meio... Não, combinou perturbada, super. assim. Porque, assim, tem umas cenas que eles colocam só a cara dela, sabe? Tipo, num plano branco. Aquele olho arregalado fundo dela, branco. né? Então o olho dela acho que é azul, né? E aquele batom azul. vermelho que ela usa, ela prende o cabelo daquele jeito. E só aparece ela, sabe? Ela olha pra câmera. Nossa, sério, vale muito, muito a pena. Bom, o primeiro filme que eu escolhi pra falar sobre esse tema True Crime é um filme que eu assisti há muitos anos atrás, mas que me marcou muito, né? Porque, primeiro, que eu era nova quando eu assisti, e segundo, porque dá muita raiva desse filme, tipo, pela história, sabe? Pelo que acontece. Chama A Troca. Não sei se você já assistiu. Sim, eu vi Angelina Jolie, né? Muito bom. Então, a Angelina Jolie, ela interpreta muito bem a Christine Collins, né? Que é uma história real da vida dela, do que aconteceu. E se passa lá em 1928. Então, a gente já sabe que é uma época que as mulheres, assim, elas não tinham muita voz. Elas já eram julgadas por algumas coisas que elas faziam, que elas pensavam e tal. E a Christine Collins, né?
a Angelina Jolie, ela era uma mãe solteira naquela época. Então, assim, ela era muito julgada por causa disso, por criar, né, um filho sozinha, Aham. né, e não querer ter mais relacionamento com outro homem. Tudo bem que eu também acho que isso ia ser mal visto, né, se você se relacionasse com outro homem, sendo que você já tem um filho. E um certo dia, quando ela chega na casa dela, ela descobre que o seu filho, o Walter, ele desapareceu. Daí ela entra em desespero, né, fala pra polícia, só que a polícia conversa com ela e fala assim, não, a gente ainda não pode procurar ele, tem que dar um tempinho, né, porque vai que, É. sei lá, vai que ele tá na casa de algum amiguinho, e acabam, né, deixando ela mais ainda preocupada. E daí, 5 meses depois do dia que ela falou que ele sumiu, ela recebe a notícia de que ele foi encontrado lá em Illinois, nos Estados Unidos. Daí, quando ela vai encontrar com o menino lá na estação de trem, ela chega lá e não é o filho dela. Ela olha pro menino assim e, pô, meu, se você é mãe, você sabe, né? Tipo, os Claro. traços do seu filho e tal. Mesmo tendo passado os 5 meses, né? Que pra mim não é muito tempo, assim, é pouco Nossa, tempo mas até. 5 meses a pessoa não muda, né? Em É, 5 meses, então. a aparência. Daí ela olhou pro menino e ela fala assim, ela olha pro policial, ela fala assim, não, não é meu filho. E daí as autoridades começam a enfrentar as alegações, né, da Christine, tipo, falando assim, é seu filho, para de querer, sabe, dar uma de louca, assim. E daí tem um cara lá que ela conhece, que acaba sendo aliado dela, né, que tipo, ele já não concordava muito com a polícia lá de Illinois, e daí ele vê esse caso da Christine uma oportunidade de expor a corrupção, né, do governo e da polícia lá de Los Angeles, que ele já sabia que acontecia. Mas ele, Aham. tipo, nunca conseguiu falar nada contra. Daí ele acaba meio que ajudando, né, a Christine, assim, tipo, apoiando, acreditando nela, né? Só que o que dá raiva nesse filme é que, mano, ninguém acredita. Fora o cara que acredita mais ou menos, assim, ele também não acredita 100% nela. É, tá com o Mas pé assim, os atrás, né? policiais, ninguém acredita nela. Os vizinhos, tipo, a galera acha que ela tá louca. E daí, realmente, a Christine, ela é dada como louca. Ela é internada, ela chega ao ponto, porque daí ela começa a ficar maluca com esse negócio do filho dela ter sumido, né? Ela quer ir atrás do que aconteceu, ela fica inconformada da polícia não ajudar. E daí ela começa Sim. a investigar sozinha as coisas, daí a polícia começa a ficar brava com isso. E daí eles acabam dando ela como mentalmente, tipo assim, instável, né? Como se ela fosse louca mesmo. E naquela época de 1928, era muito fácil você internar, principalmente uma mulher, por qualquer motivo. Então ela é Sim. internada, né, numa clínica de louco. Daí ela acaba pirando mais ainda, porque eles usam aparelhos com ela lá, tipo, aqueles negócios de choque. Aham. Então ela acaba ficando mais louca ainda. E depois de um tempo, né, ela sai, isso no filme, ela sai da clínica e ela acaba descobrindo o que aconteceu e tal. E esse filme, A Troca, né, ele é inspirado no caso real de sequestro e assassinato chamado Galinheiro de Winneville. E daí agora eu vou comentar com vocês um pouquinho do crime real. Então, lá em 1926, o Sanford Clark, 13 anos de idade, foi levado da sua casa, lá no Canadá, com a permissão dos seus pais, são pais bem loucos, né? Não sei por que deixaram isso. E deixou ele ser levado pelo seu tio, Gordon Stewart. Eu vou chamar ele só de Gordon Stewart, porque o nome dele é muito grande. De 19 anos. Então, o Gordon, ele levou o Clark até sua fazenda em Winneville. Então, ele saiu lá do Canadá, foi lá pra Califórnia. Caramba! E ele levou o menino pra lá e ele regularmente batia e abusava, né, sexualmente do garoto, do sobrinho dele. Aí a situação continuou até agosto de 1928, que é quando se passa o filme. Aham. Aí quando a polícia tomou a custódia do Clark, né, depois da Jessie Clark, que é a irmã do menininho, ter contado às autoridades sobre a situação, né? Ela acabou descobrindo o que estava acontecendo com o irmão dela lá nos Estados Unidos, né? E daí ela reportou isso para a polícia. Daí eles foram lá e pegaram o menino. Aí o menino revelou que foi forçado, né, pelo Gordon e a sua mãe, a mãe do maluco. Eu vou chamar ele de maluco, tá? Tá. Aí o menino, ele revelou pra polícia, né, que ele foi forçado pelo maluco e pela mãe do maluco, que é a Sarah Louise, a ajudar a matar 3 garotos que seu tio havia sequestrado e molestado. Meu Deus. Aí a polícia não encontrou os corpos na fazenda.
Daí o menino sobrinho dele, o Clark, ele afirmou que eles foram jogados no deserto. Então, o tio dele pegava, judiava e, tipo, jogava longe. Mas depois, a polícia, investigando melhor lá, é tipo de um sítio que eles moram, fazenda, sei lá, aquelas casas no interior dos Estados Unidos. Aí eles acabaram descobrindo partes de corpos, aí também descobriram machados, tipo, que estavam cobertos de sangue, e também alguns itens pessoais que pertenciam a esses desaparecidos. Aí o Gordon, né, o maluco lá, ele fugiu de volta pro Canadá, mas eles foram presos, né, ele e a mãe dele, eles foram presos e mandados de volta para os Estados Unidos. Aí a mãe dele, a Sarah Louise, inicialmente, ela confessou os assassinatos, né? Incluindo do Walter Collins, que é o filho, lá o menino que eu contei, que é o filho da Angelina Jolie. Então ela confessou que assassinou vários meninos, incluindo ele. Aí, só que depois, mais tarde, ela desmentiu tudo isso que ela falou. E o Gordon, que tinha feito a mesma coisa, ele tinha confessado ter matado 5 meninos, ele fez a mesma coisa, ele desmentiu pra polícia. Aí depois, a Christine Collins, que é a Angelina Jolie, ter sido solta do hospital lá de Los Angeles, né, que eu falei que ela tinham colocado ela no hospital de louco, ela processou o departamento de polícia 2 vezes, isso mostra no filme também, mas ela acaba vencendo só na segunda vez que ela processa, foi tipo bem depois. Aí depois disso foi ordenado que o Capitão Jones pagasse $10.800 pra Angelina Jolie, né, pra Collins, porém ele nunca fez isso, o safado. E ele era o Nossa, não cara que acredito. mais, mostra isso no filme também, ele é o cara que mais irrita a gente, porque ele fica falando umas coisas que fazem ela parecer mais louca ainda, sabe? Ele é o que menos acredita nela. Aí as leis do estado da Califórnia, mais tarde, foram alteradas, né, tornando ilegal a condenação de alguém a um hospital psiquiátrico sem o mandado, porque também tem essa, Tá certo, eles mandaram a Collins pra lá, tipo, só por falar, sabe? Tipo, você tá louca, tchau. E não pode ser assim, né? Não. E daí o maluco lá, o Gordon, ele foi condenado pelo assassinato de Lewis Winslow, de 12 anos, pelo assassinato do Nelson Winslow, de 10 anos, e de um menino mexicano que não foi identificado. E depois de sua condenação, ele, né, admitiu 20 assassinatos, apesar de depois, de novo, ter negado essa afirmação Meu que ele tinha Deus, feito. esse aí não sabe o que fala, né? Ele é muito perturbado da cabeça. E ele também foi executado em 1930, né, aos 23 anos de idade. Nossa, ele era muito novo. Muito. E já era psicopata nesse nível, sabe? Pois Porque é. ele sequestrou o sobrinho dele quando ele era novinho, né? E a mãe do maluco, a Sarah Louise, foi condenada pelo assassinato do Walter Collins. Então, isso que é a diferença do filme. Porque aqui, no crime real, eles mostram que foi confirmado que o Walter ele foi morto. E no filme, acho que para ficar com um tom mais dramático, assim, e não tão pesado, o Walter, ele sobrevive no final, só que ele nunca volta pra Angelina Jolie. Ele foge e acaba indo... Acho que ele foge com um moleque lá, não sei se era o sobrinho do maluco, não lembro. Mas ele foge no final e a gente nunca mais vê ele, né? Mas a gente sabe que ele estava vivo. Mas na vida real isso não aconteceu. Então a Sarah Louise, ela foi condenada, né, pelo assassinato dele, a mãe do maluco, e serviu quase 12 anos na prisão. E em 1930, os habitantes da cidade, né, de Winville, alteraram o nome da cidade para Miraloma, com a intenção, né, de fugir dessa parte negativa que trazia, né, o caso, porque Sim. foram muitas mortes, tipo, depois eles descobriram que aconteceu mais de 20 mortes, apesar do maluco não ter confirmado isso, ter desmentido, mas ficou muito pesado o clima na cidade, né? Então eles mudaram o nome e não existe mais, tecnicamente não existe mais essa cidade no mapa dos Estados Unidos, mas ela está lá. E, nossa, a Angelina Jolie, ela tá muito boa nesse filme, eu chorei pra caramba. Sim. Nossa, o quanto ela sofreu, né? Tipo, essa Christine na vida Sim. real, né? Por causa do filho, na busca do filho, né? Sim. E a Angelina Jolie, ela mostra isso, né? Tipo, ela passa isso pra gente, né? Uma mãe atrás do filho, desesperada, sabe? Sendo julgada como louca por estar atrás do filho, sabe? E insistir pros policiais, não, esse não é meu filho, né? E, tipo... E aí ela até passa um tempo com o menino, né? Porque o menino também não tem família. E ela então... sabe que não é filho dele, o menino sabe que não é filho dela, e ele também não fala nada porque ele sabe que ele tá seguro ali na casa, né? Porque ele ganhou uma casa, ele ganhou roupa, ele ganhou comida. Ele ganhou uma mãe, né? O que ele quer. Bom, e pra quem quiser assistir esse filme, ele tá disponível na Netflix. É um filme que eu recomendo muito. Ele é de 2008, mas mesmo assim, continua muito bom. Ele envelheceu bem esse filme.
E a Angelina Jolie tá sensacional. Vale muito a pena. E minha segunda indicação é novamente uma série da Hulu, que o streaming ele tá gostando de séries inspiradas em crimes reais, né? E a série ela é estrelada pela Elle Fanning e chama A Garota de Plainview, que conta a história real do crime que ocorreu há 8 anos atrás em Massachusetts. Essa série você já ouviu falar, Laura? Ou já viu sobre Não, o crime essa ou não? Eu tinha visto o trailer por causa da caracterização, né? Da Elle Fanning, ela ficou muito igual à menina real, né? E, bom, então a série, né, pra quem não conhece, mostra o Conrad e a Michelle Carter. Eles são ambos de Massachusetts e se conheceram quando eles estavam de férias, visitando parentes lá na Flórida, em fevereiro de 2012. Eles tinham 16 e 15 anos, né? Então eles eram adolescentes. E apesar dele viver na costa de Mattapoisett e ela em Plainview, eles raramente se viram pessoalmente de novo. Só que eles continuaram um relacionamento intenso por meio de mensagens de texto e trocas no Facebook. Os dois, eles tinham históricos de doença mental. O Roy, ele sofria de ansiedade social e depressão, tinha recebido medicamentos psiquiátricos prescritos e ele alegava, de acordo com os documentos judiciais, ter sido agredido física e verbalmente por seu avô e pai, com quem ele trabalhava. Enquanto isso, a Michelle, ela sofreu de anorexia quando criança e também tinha sido medicada e frequentou sessões de aconselhamento lá no hospital em Belmont. O Roy, ele já tentou sem sucesso suicídio em outubro de 2012, aparentemente em resposta ao divórcio dos seus pais. E a Michelle foi supostamente e inicialmente simpática e o encorajou a procurar mais ajuda profissional. Só que à medida que o relacionamento deles ia progredindo, ela parece ter mudado de ideia e os dois conversaram abertamente sobre a perspectiva de acabar com suas próprias vidas. Então o Roy, ele enviava mensagem de textos para Michelle em junho de 2014, comparando a sua situação com a de Romeu e Julieta do Shakespeare. Então, nas semanas anteriores à sua morte, o Roy continuou a ver uma sucessão de terapeutas e conselheiros prescreveram para ele o antidepressivo vendido sob a marca Selexan, não sei como fala, que traz na própria caixa um aviso informando que ele pode inspirar um aumento no risco de suicídio. Então, em 13 de julho de 2014, Conrad Roy, de 18 anos, foi encontrado morto em seu caminhão no estacionamento de uma loja Kmart em Fairhaven, Massachusetts, tendo se sufocado com fumaça de monóxido de carbono. Então começou uma investigação policial, né, sobre a sua morte e descobriram um monte de mensagens da Michelle que ela enviava para ele, nas quais ela parecia coagi-lo ao suicídio. Tem até uma mensagem aqui que apareceu no episódio que eu assisti hoje, né, porque a série ainda não terminou de passar, faltam 2 episódios, que uma mensagem ela falou: por que você não bebe água sanitária? Né? Nossa. Tinha outra que ela falou: você está apenas tornando as coisas mais difíceis para si mesmo ao empurrar. Você só tem que fazer isso. Então, descobriu também que ela estava no telefone com ele por várias horas antes dele perder a consciência na caminhonete que ele foi encontrado. Michelle Carter foi indiciada em 4 de fevereiro de 2015 como jovem infratora para que pudesse ser julgada como adulta, porque ela só tinha 17 anos na época, por homicídio culposo. O caso foi ouvido 2 anos depois pelo juiz Lawrence Muniz, do Tribunal Juvenil do Condado de Bristol, em Massachusetts, que considerou Michelle culpada em 16 de junho de 2017. O juiz explicou que, em vez de textos, era seu último telefonema para Roy, no qual ela havia ordenado que ele voltasse ao veículo cheio de gás depois que ele escapou brevemente no estacionamento para tomar ar fresco, em vez de encorajá-lo a clamar por ajuda, que quebrou a cadeia de autoacusação e acabou causando sua morte. Em 3 de agosto de 2017, o juiz Muniz condenou Carter a cumprir uma pena de prisão de 2 anos e meio, com 15 meses, a ser cumprido na Câmara de Correções do Condado de Bristol, e o restante do saldo suspenso em liberdade condicional. Ela foi libertada em 23 de janeiro de 2020, 3 meses antes, por bom comportamento. Então é uma série muito boa, né? Uma série bem assim, bem dramática, mas assim, vários fatos que aconteceram, eles são ficção, tanto que é mostrado no começo da série, né? Tipo, porque a gente não sabe realmente o que
que aconteceu, né, 100% corretamente, como que foi o encontro deles, né, quando eles se conheceram. Então, isso realmente é uma ficção, né, mas mostra certinho, né, mostra ele na caminhonete, é mais assim focada na investigação, né, e no julgamento a série. Então, é meio que mostrada em flashbacks, sabe? Como que eles se conheceram, como que eram as trocas de mensagens. Ela não tinha nenhum amigo, né? Então, mostra no tribunal, né? Quando tá sendo o julgamento, algumas meninas da escola dela lendo várias mensagens, né? A acusação fez elas lerem as mensagens que a Michelle mandava, dizendo obrigada por sair comigo hoje, sabe? Ela agradecia as pessoas por saírem com ela porque ela não tinha amigos. Então, ela gostava quando as pessoas davam um pouco de atenção pra ela, saíam com ela, né? E realmente teve uma mensagem que ela mandou para uma amiga, entre aspas, né, dizendo que, eu acho que eu ajudei ele, né, na morte dele, porque eu falei para ele voltar pra caminhonete, né, no dia que ele acabou cometendo suicídio. Então é um caso muito interessante, né, que aconteceu, que ela instigou ele, né, a cometer o suicídio. Tem gente que acha que suicídio não é crime, né, porque realmente não é crime, mas você instigar a pessoa a se suicidar E é se um isso crime. foi provado, né? Sim, acabou sendo provado pela ligação, né? Que ela foi a última a falar com ele antes de morrer. Pelo fato dela ter mandado essa mensagem dizendo que, eu falei pra ele voltar pro caminhão, né? Então, por isso que ela foi condenada. Mas hoje em dia ela já se encontra solta, né? Ela foi solta em 2020, já cumpriu a pena dela, que foi apenas de 2 anos e meio. Mas é uma história muito interessante. A Ellie Fanning, ela é uma ótima atriz. Eu adoro tudo que ela faz, né? Eu sempre tento acompanhar todas as coisas que ela faz. E a caracterização dela também tá incrível, sabe? Então, eu acho que é uma série que vale muito a pena. A Hulu, como eu falei, né? Tá fazendo muitas séries com alta qualidade, sério. Bom, mas ela está disponível no Streamio, quem quiser assistir, né? Porque a gente sabe que Hulu não tem no Brasil ainda. Mas eu super recomendo. Não sei se te interessou, Laura, a série, esse caso, mas vale super a pena. Me interessou assim porque eu também gosto bastante da Ellen Fanning, né? Todas as produções meio que alternativas que ela faz, assim. Né? Meio indie. Bom, a segunda produção que eu escolhi é uma minissérie, né? Que você também já assistiu, né, Gil? Que é Inacreditável. Sim. É uma minissérie muito boa também, bem rapidinha. E ela conta a história de uma jovem que é acusada de fazer uma falsa denúncia de uma violação sexual. E anos depois, né, 2 investigadoras, elas seguem essas evidências, principalmente dessa principal da série, né, mas também de outras meninas, que podem, né, finalmente revelar a verdade sobre esse caso, se é uma mentira, se foi inventado pelas meninas ou se não, né? E essa série também é uma outra série que me dá um pouco de raiva, assim, Ai, dá mesmo, nossa. por não acreditarem, né, na personagem principal, que é a Marie, porque quando ela tá conversando com os policiais, eu vou contar primeiro da série um pouco, bem rapidinho assim, não vou entrar muito em detalhes, porque eu vou falar do crime real. Mas quando a Marie, ela acontece isso com ela no apartamento, é tipo aqueles apartamentos estudantis, né, de faculdade. Sim. E o cara entra lá no apartamento dela, ela mora sozinha, acaba acontecendo, né, esse fato aí com ela, e ela vai contar pra polícia, né, na hora, no mesmo dia ela vai e conta pra polícia, e a polícia não acredita nela. Daí eles pedem pra ela contar mais uma vez, ela conta pela primeira, pela segunda, pela terceira. Aí quando ela vai fazer aquela prova lá de corpo de delito, né, quando eles vão tirar... como fala? Não é informações, mas provas. Quando eles vão tirar provas do corpo dela, né? Sim. Que daí vai os médicos, legista e tal, e vão olhar ela. Eles também perguntam e falam pra ela dar a versão dela. Só que de tanto ela já ter contado e ela tá sofrendo, né, por causa que aquelas imagens não saem da cabeça dela, ela começa meio que a misturar um pouco as informações. E isso acaba dando divergência no depoimento dela. Então eles, né, também a mesma coisa do outro caso que eu falei lá. Eles não acreditam nela por ela ser mulher, acabam falando que ela tá meio louca da cabeça, provavelmente ela bebeu, e dá muita raiva disso, porque ela conta tantas vezes, eles obrigam ela a contar tantas vezes, né? Tipo, tem uma hora até na série que mostra assim, ela contou pros policiais. Daqui a pouco, um tempo depois, chega uma outra investigadora, tipo, uma policial mulher. Aí ela fala assim, mas eu acabei de contar pra eles, por que eu tenho que contar pra você de novo, né? Só vocês usarem o mesmo depoimento? Daí ela falou assim, não, você
precisa contar pra mim. Daí ela começa a contar, só que as coisas estão confusas na cabeça e isso começa a dar divergência, né? É óbvio, né? Sim. Porque a pessoa tá perturbada com o que acabou de acontecer. Então eu acho um absurdo ela ter que contar, sabe? Já ter sofrido todo o abuso e ter que Sim. ficar repetindo, tentar ficar lembrando, sabe, de novo o que aconteceu e ter que contar mais de quê? Umas 4 vezes que ela contou. É um absurdo. E daí, uns tempo depois, né, duas investigadoras, elas acabam descobrindo, né, elas reabrem esse caso aí, mais ou menos, como se fosse assim, e elas descobrem toda a verdade. Daí eu vou contar um pouquinho do crime real, que vai ser misturado um pouco com o que tem na série, porque a série tem bastante coisa fictícia, né, que eles colocaram Aham. para poder ter mais história. Então, em 2008, né, a Marie, ela foi a primeira vítima do Mark O'Leary, que na série, inacreditável, eles colocaram o nome de Chris McCarthy. E daí, né, na ocasião do crime, o agressor, ele carregava com ele sempre uma câmera fotográfica Cybershot rosa. Aquela câmera, né, famosa da nossa época, para quem tem seus 20 e poucos anos. Que eu nunca tive. Eu tive uma cinza. E ele sempre levava essa Cybershot rosa, né? E ele sempre tirava fotografias de todo mundo todas as mulheres que ele abusava, né? E inclusive tirou fotos da Marie e ameaçou, né, publicá-las caso ela denunciasse o cara. Sempre quando no final do crime dele, né, do ato que ele fazia, ele levava os lençóis, né, da cama das pessoas com ele pra eliminar todos os vestígios e ainda fazia um comentário tipo sarcástico de tipo não foi tão bom quanto eu pensei que Nossa. seria. Tipo, uns negócios, nossa, muito escroto. Psicopata. E, embora ele tenha deixado pra trás algumas evidências incriminadoras, né? O abusador, ele só acabou sendo pego pela polícia 3 anos depois. Então, nesse meio Caramba. tempo, ele manteve o seu modus operandi praticamente o mesmo. Ele perseguia suas vítimas, que eram sempre mulheres que moravam sozinhas. Aí ele extraía toda e qualquer informação possível dessas meninas, se elas namoravam, quais luzes que elas acendiam primeiro, sabe? Tipo, quando elas acordavam, quais janelas elas deixavam aberta. Para quem que elas ligavam tanto, o que que elas assistiam na televisão. O cara, tipo, stalkeava nível hard as meninas. E ele Aham. sempre atacava elas no começo da manhã, sempre quando elas estavam para acordar. E também, ele era sempre meticuloso, limpo e organizado. E ele foi aperfeiçoando isso, né, o ataque cada vez mais com cada nova vítima. Então, cada vez que ele ia fazer, né, o ataque com uma nova menina, os abusos eles passavam a durar mais horas, porque tipo, ele tava ficando cada vez melhor, né? E também ele tinha posse de arma, então ele ameaçava, né, as meninas. Aham. E ele ficava lá horas com elas, abusando e fazendo comentários sarcásticos. Então, isso ficava na cabeça, né, das meninas. E daí, no final, né, de tudo o que acontecia, ele tirava foto, forçava as vítimas a tomarem longos banhos para eliminar qualquer traço de DNA e levava com ele as roupas de cama, que nem eu já tinha falado. Ele usava também sempre o mesmo par de tênis, usava luvas com estampa de favos de mel, uma mochila azul e essa Cybershot rosa. Então, esses detalhes, né, que mais tarde seriam descobertos, né, por essas duas detetives do Colorado que começaram a investigar e fazer as ligações, tanto na minissérie quanto na vida real. Então, aconteceu um ataque uma vez com uma menina que levou a Karen Duval, que é o nome da investigadora na série, né, mas na vida real o nome dela é Stacey Galbraith, né, a essa investigação. Foi aí que ela começou a fazer a ligação. Foi por causa dessa última vítima dele. Aham. Então, o que que aconteceu? Ele meio que deixou passar umas informações assim pra ela. Então, não sei se ele fez isso de propósito, a gente não sabe até hoje se ele fez de propósito ou se ele foi burro mesmo. Mas ele atacou, né, essa menina e ele permitiu que a vítima soubesse detalhes da sua vida. Ele disse que sabia falar 4 idiomas e que era muito viajado. E daí ele deixou também à mostra uma marca de nascença na panturrilha esquerda. Aí, a investigadora, né, a Karen Duval, ela pegou, né, esse histórico de viagens, o poliglotismo, né, que é você saber falar várias línguas, e daí ela foi fazendo, né, tipo, ligação, pensando assim, e fez pensar que o maluco, né, ela suspeitou que o maluco, ele tivesse um passado militar, por causa dos conhecimentos em técnicas forenses também, né, porque o cara deixava o lugar super limpo, né, tanto que as vítimas Sim. falavam, iam fazer o corpo de delito e não tinha nada nelas.
E, né, e também saber essa questão de burocracia, de investigação criminal, tipo, deles pensaram que ele fosse um membro da polícia. E embora, Sim. né, o maluco, o Mark O'Leary, ele tenha de fato servido ao exército americano, como mostra na minissérie, a hipótese dele ser um policial é rapidamente descartada, né, pelos detetives na vida real. Então a minissérie, mais tarde, ela revela, né, que os conhecimentos do maluco lá, do McCarthy, ele se deve a um livro inicialmente destinado a policiais sobre como investigar casos de estupro, né, que nas mãos erradas, que nem desse maluco aí, é lido na É, lógica inversa e se torna uma espécie de um guia para você poder, tipo, cometer um crime e se safar, né, e sim. saber, tipo, encobertar tudo isso que você fez. Isso aconteceu, né, na vida real, eles acabaram pegando depois, mostra isso também na série, que eles começam a desconfiar de um cara lá, né, pelos traços físicos que todas as meninas falam deles, né, então eles começam a seguir um cara até que então eles descobrem, né, a casa do cara, então eles invadem lá, eles acabam achando tudo, acham a câmera Cybershot rosa, né, acabam descobrindo todos os arquivos no computador do cara, mas tipo, isso demorou muito, porque o caso, principalmente da Marie, foi arquivado na época. Então eles não acreditaram nela, ela foi dada como louca, né? Ela teve que tomar remédios, ela teve que se consultar com um psiquiatra e tal. Ela praticamente perdeu a vida dela, né? Ela nunca mais foi a Sim. mesma. E foi arquivado até que um dia duas investigadoras que foram trabalhar juntas numa delegacia, que elas não tinham costume de trabalhar juntas, elas resolveram reabrir esse caso por causa de uma outra denúncia, né, recente, de uma menina que deu mais detalhes, que nem eu falei. E elas foram fazendo a ligação, né, falando assim, nossa, mas o cara entende muito dessas burocracias e tal. E, tipo, dá muito desespero quando você tá assistindo a minissérie, porque a gente vê o cara, a gente nunca vê o rosto dele, né, É. mas a gente vê ele fazendo os atos, a gente vê ele andando, tipo, normalmente pela rua, indo no supermercado com a galera, assim, e ninguém sabe que é ele que é o abusador, sabe? Então, nossa, dá muito nervoso essa série, essa minissérie, né? E pra quem quiser ver essa minissérie, ela é uma minissérie original Netflix. Então tá lá, né? Ela só tem uma temporada, mas é uma Sim. recomendação muito boa também. Não, eu adorei essa série. E, igual você falou, né? Da raiva, né? Que, tipo, como assim o policial não acredita, sabe? Eles estão nem aí. Aham, Fazem a menina repetir 1000 vezes a história, sabe? Sabendo que ela tá sim. sofrendo pra contar. Então, a atriz também que faz, eu não sei dizer agora qual que é o nome dela, mas ela tá muito boa no papel, né? Ela passa Uhum. toda essa sofrência que ela passou. Então, nossa, eu super recomendo. É muito boa, é inacreditável mesmo esse caso. A série Inventing Anna, da Netflix, foi o maior sucesso em seu lançamento, né? Mas vocês sabem a história real por trás da série? Você chegou a assistir, Laura, ou não? Acho que não, Não. né? Na verdade, a série é um pouco arrastada. Tipo, a história é Ah, boa, mas não precisava ter tanto episódio, sabe? Se eu não me engano, são 9 ou 10 episódios. E cada episódio tem, tipo, quase 1 hora de duração. Então é bem nossa. longo. E com charme e manipulação, a Ana, ela fez diversos empréstimos e roubos de grandes nomes até ser pega em 2017. A série é roteirizada pela escritora Shonda Rhimes, responsável por séries como Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder. Então, Aham. essa minissérie, né, ela narra a apuração de uma jornalista que busca descobrir toda a história da falsa herdeira e de seus golpes. Eu gosto da parte, sabe, quando aparece a jornalista, ela fala Uhum. pro chefe dela, né? Não, eu quero falar sobre o caso dessa menina. E, tipo, ele nem dá bola, né? Ele falou, mas que provas que você tem? Essa história não vai chamar atenção, ninguém quer ler sobre isso, sabe? E você vê o quanto ela vai atrás e eu vi o quanto mais eu quero ser jornalista investigativa. Que legal. Então, eu acho muito legal. Então, ela sempre tá indo lá A Ana já tá presa, né? No momento que ela tá fazendo a reportagem. Então, ela sempre vai visitar a Uhum. Ana. E a atriz que faz é excelente. Eu não sei dizer o nome dela, mas eu sei que ela faz a série Ozark, da Ah, Netflix é. também. E ela tá muito boa no papel. E, tipo, você vê o quanto a Ana, né? Ela se acha, sabe? Tipo, ela tá nem aí. Ela fala tudo na cara. E ela...
que ela quer? Ela quer ser famosa, a Ana, né? Então a jornalista pega bem nesse ponto e fala, eu vou te deixar famosa, sabe? Fazendo a reportagem. Mas assim, no fundo, você vê que a Ana, ela quer... Tipo, ela não consegue demonstrar sentimentos, sabe? Ela é uma pessoa fria. Mas no fundo, você, sabe? Você vê que ela tem sentimento, mas eu não sei se ela tem vergonha ou por causa dessa pose que ela quer manter de uma pessoa fria, sabe? Que ela não quer demonstrar. Mas ela, lá no fundo, ela tem um pouco de sentimento ainda. Ela não é 100% fria. Só que ela quer passar essa imagem, entendeu? Bom, e um desses golpes, né, segundo a New York Times, aconteceu no dia 18 de fevereiro de 2017, na cidade de Nova York. Naquela tarde, uma nota de $100 deslizou pela superfície lisa do balcão do concierge Neff Davis em um hotel em Soho. Funcionário de 25 anos ficou surpreso ao ver a dona da nota, uma moça da mesma idade que a sua, com o rosto em forma de coração e lábios carnudos cercados por um emaranhado selvagem de cabelos ruivos. Essa foi a descrição, né, desse funcionário quando viu a Ana. Com um sotaque que parecia europeu, a garota disse que buscava pela melhor comida de Soho. Qual o seu nome? Neff questionou. Ana Delvey, respondeu a jovem conforme repercutido pelo The Times em 2018. Ela ficaria no hotel por um mês, assim como faziam por lá muitas celebridades. E ao checar no sistema, o concierge confirmou que o pacote dela era o Howard Deluxe, uma das opções médias, mas que ainda assim saía por $400 à noite. O funcionário obedecia às ordens, né, servindo todos os luxos solicitados pela Ana, que sempre agradecia, e que essa era apenas uma das muitas voltas da jovem ao hotel. A garota amava se hospedar com a enorme grana que ela não tinha. Mal sabia o empregado do local que se tratava de uma impostora. O nome verdadeiro dela era Anna Sorokin, uma russa, e o dinheiro dela não existia. A garota não era herdeira nenhuma. Lesou não só o setor hoteleiro, mas também empresas, bancos e até amigos, em uma série de golpes entre novembro de 2016 e agosto de 2017. A história inventada era a seguinte: Ana Delvey, sua identidade falsa, era uma herdeira alemã de uma fortuna de 60 milhões de euros, que ela dizia ter nascido em uma cidade alemã perto de Colônia, e assumiria em breve um fundo fiduciário inexistente para abrir um espaço cultural na cidade. Laura, você não viu a série, né? Mas é tão surreal que, tipo, como que a galera consegue acreditar? Ela é tipo aquela pessoa que, não, vamos nesse restaurante chique, que ela consegue fazer com que as pessoas vão pagando as coisas e ela não paga nada, só que a galera nem tá percebendo que tá pagando por ela, entendeu? Eu não sei como, mas a galera não percebe. Caramba. Pois é. Ela tinha uma lábia, né? Ela era fácil de ludibriar com essa narrativa à sociedade nova-iorquina. A desenvoltura levou a Ana ao mundo de moda e das artes plásticas. Ela dizia para todo mundo que ela planejava criar um clube de artes chamado de Fundação Ana Delvey. A Ana Sorokin, ela fazia muitos empréstimos. Ela justificava a necessidade em dificuldades burocráticas para movimentar sua fortuna da Europa para os Estados Unidos. Ela chegou até a usar extratos e documentos bancários falsos para pegar emprestado $22 milhões. Dizia que queria abrir esse clube de artes em Manhattan. Tipo, ela queria alugar um prédio que ficava lá em Manhattan, que era tipo 4 milhões por mês o aluguel. Então ela convenceu o advogado dela, conseguiu um empréstimo pro banco e sempre inventando essa história. Mas é difícil trazer a minha fortuna da Europa para os Estados Unidos, tipo, o banco tá enrolando, sabe? Ela inventava essa história que por causa tinha muita burocracia, né, para transferir o dinheiro dela da Europa para os Estados Unidos. Então, tipo, não, vai chegar, eu vou pagar, não sei o quê. Eu não sei como que a galera caía nisso, sério, eu não sei, Laura, não sei. Deu errado, mas só em partes. O valor foi negado, entretanto, ela obteve um adiantamento de $100 mil. Além disso, ela tinha várias contas em bancos diferentes e movimentava dinheiro com cheque sem fundo. As retiradas eram feitas por ela antes que o cheque fosse devolvido. Com isso, ela conseguiu viajar de graça em vários países e viveu meses em hotéis sem pagar um centavo que fosse. Certa vez, ela até alugou um jatinho e viajou para a cidade de Omaha, em Nebraska, e foi até a conferência anual do grupo Berkshire Hathaway. Encontrou o presidente da empresa, Warren Buffett,
buffet e ficou uma semana em um hotel de luxo comendo com famosos, sem pagar nada. Quem não queria uma vida dessa? Então. Eu queria viajar para vários países, alugar jatinho, viver em hotel, comer nos restaurantes mais chiques de Nova York, sem pagar um centavo. Nossa, que vida boa, hein? Além de celebridades, chefões e empresários, a Ana também enganava os próprios amigos. Uma das vítimas foi a jornalista Rachel Williams. Nossa, essa parte mostra bem na série, né? E tipo, eu ficar com muita raiva da Ana. Que ela foi convidada para viajar até Marrocos, com todas as despesas pagas. O cartão de débito de Ana, claro, foi recusado, né? Porque não tinha nada. Então, ela pediu para a colega usar o próprio cartão, prometendo reembolso, que jamais ocorreria. Só que nesse esquema, o prejuízo foi de $62.000. E a viagem teve hospedagem em uma vila de luxo com direito a piscina privada e mordomo. A Rachel, por sorte, conseguiu recuperar a quantia por outros meios, mas antes da condenação da amiga, o caso rendeu muita dor de cabeça. Pelo que eu lembro, eu não sei se esse fato é real ou não, né? Porque tem algumas coisas na série que também são fictícias. Mas essa Rachel, ela trabalhava numa revista de moda, não sei dizer se era Vogue, mas era uma revista de moda ou a Vanity Fair. Se não me engano, acho que era Vanity Fair. Uma revista famosa de moda. E ela usou o cartão da empresa, do trabalho dela para pagar, né? Porque a Ana prometeu, não, chegando lá nos Estados Unidos, eu já vou te reembolsar, então ninguém vai ficar sabendo, porque, né, no cartão pessoal dela, ela não tinha esse limite, mas no cartão do trabalho ela conseguiu passar, então ela passou, e aquele medo dela, né, de ser demitida, da galera descobrir onde que você passou $62.000 aqui, né, no cartão da empresa. Então, mostra bem essa parte na série. Então, dá um desespero, né? Imagina. E ela cobrando a Ana. Sempre ligava, a Ana recusava a ligação. Aí marcavam de almoçar. Ela não ia. Nossa, que ódio, né? Que ódio. E o período de julgamento da Ana foi de quase um mês. O advogado de defesa, o Todd Spodek, tentou argumentar que a ré estava ganhando tempo para finalmente montar um negócio bem-sucedido e pagar suas dívidas, porém não colou. Óbvio, né? Ficar ganhando tempo enquanto ficar dando golpe nas pessoas, né? Quer montar um negócio de artes e depois vai pagar as dívidas. E o rosto sorridente dela no tribunal caiu por vez em lágrimas. A Ana sempre se declarou inocente. O procurador de Manhattan, Cyrus Vance, anunciou a condenação da falsária em 26 de abril de 2019. Em comunicado, ele afirmou que foi comprovado no julgamento que Ana Sorokin cometeu verdadeiros crimes de colarinho branco durante sua longa farsa. Já presa em complexo penitenciário em Rikers, a sentença saiu no dia 9 de maio, quando Ana ganhou um mínimo de 4 e máximo de 12 anos de prisão, dependendo do seu comportamento. Ela também recebeu uma multa de $24.000 e mais uma restituição para pagar no valor de $199.000. Ou seja, dívida para toda a vida dela agora, né? Em resposta às suas fraudes, ela pediu perdão. Peço desculpas pelos erros que cometi, afirmou a Ana pouco antes de saber sua pena. Por outro lado, ela admitiu a facilidade de enganar os outros à revista New York. Resiliência é difícil de encontrar, mas não dinheiro, disse a falsa herdeira. Em 2021, a Ana foi liberada por bom comportamento após cumprir apenas 2 anos da pena. Nossa. Pois é. Na época, ela retomou o estilo de vida com o qual estava acostumada, ativa nas redes sociais e dando entrevistas para a imprensa. No entanto, um mês depois, em março, foi novamente detida, dessa vez pelo Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos por estar com visto vencido. Segundo a Esquire, Ana está buscando asilo por conta do medo de retornar à Alemanha, após ela e a família aparentemente receberem ameaças devido à cobertura da mídia de seus crimes, e ela tem medo de ser retaliada por envergonhar seu país. Nas redes sociais, a Ana continua ativa e até compartilhou a foto da série dela. Ou seja, ela tá nem aí. Ela se acha pra caramba. Então, mas sabe que a Netflix deu um dinheiro grande pra ela, né? Sim. Por causa de ter comprado os direitos da história dela. Então, pelo que eu li, é que eu não achei essa reportagem, mas o dinheiro que ela ganhou, ela conseguiu pagar toda essa dívida que ela foi multada. Que então, safada. acho que agora ela só tá tentando mesmo voltar pra Alemanha. Eu não sei dizer se ela já conseguiu ou não. Mas ela está leve, livre e solta.
Tomara que não cometa os mesmos crimes, né? Que tenha aprendido lá nos 2 anos que ficou presa. Mas a série vale a pena, é um pouco, como eu falei, é um pouco arrastada pelo fato de ter muitos episódios que não precisavam, sabe? Ficar numa enrolação. Mas a atuação da atriz que interpreta a Ana é muito boa. Ela consegue passar esse ar frio e superior que ela tem, né, a Ana. Tanto que no julgamento dela, cada dia ela ia com uma roupa diferente. Ela exigia uma roupa, assim, bonita, sabe? Pra ela entrar no julgamento. Ela queria, tipo, uma entrada, assim... Ela imaginou, né? Não, ela imaginou que o primeiro dia do julgamento dela, ali ia entrar, ia ter milhões de fotógrafos, milhões de pessoas, e não tinha ninguém. Só que daí o fato dela ter começado a usar várias roupas estilosas nos dias do julgamento, isso também atraiu a mídia. Então, nos outros dias do julgamento, tava lotado de pessoas querendo ver a Ana, um monte de fotógrafos. Nossa, e ela amava essa atenção, porque como ela falou, né, ela queria ser famosa. E conseguiu, parabéns, Ana. Não da forma correta, né, mas conseguiu seus 15 minutos de fama. E a série, né, original Netflix, então está lá para quem quiser assistir, eu super recomendo. Bom, o Toya é um filme que eu assisti por acaso na Netflix, mas eu fui ver que recentemente não está mais lá. Ai, que triste! Para quem quiser assistir, ele tá disponível na Globoplay ou na Telecine, né, para quem tem assinatura. E o Toya é um filme que se passa na Noruega, né, conta a história de 2 atentados terroristas que aconteceram na Noruega. Então, foi muito por acaso, assim mesmo, que eu achei, que eu assisti. E então foram 2 atentados, né, que resultaram na morte de 77 pessoas. Caramba! Sendo 69 jovens, né, integrantes do Partido Trabalhista Norueguês, em Utoya, e 8 pedestres na cidade de Oslo, que é a capital, né, da Noruega. Então, há exatos 10 horas e 20 minutos, né, 10 horas da manhã e 20 minutos, houve uma grande explosão próxima dos prédios onde se situa o gabinete do primeiro-ministro da Noruega, Jens, eu não sei falar esse sobrenome dele, é impossível. Que nesse atentado, nessa bomba que explodiu, né, quebrou várias janelas do prédio de 17 andares, danificou edifícios ao redor, né, provocando 8 mortes e vários feridos, né, que estavam ali por perto. E de acordo com as declarações da polícia, o atentado aconteceu, né, perto desses prédios por causa de um carro-bomba. Então, tipo, o terrorista, ele estacionou um carro, tipo uma minivan, e dentro dessa minivan tinha, tipo, muitas bombas caseiras e, tipo, causou uma explosão gigantesca. Meu Deus. E daí, para uma melhor ação, né, das equipes de emergência, a polícia evacuou os edifícios governamentais e vedou todo o acesso daquela área. Então, a gente já tem uma primeira informação aqui, que é todas as equipes médicas de emergências da cidade de Oslo estavam focadas ali naquele carro-bomba que tinha acabado de explodir. E daí, poucas horas depois, na ilha de Utoya, que é o nome do filme, né, que fica ao norte da capital, né, da Noruega, que é Oslo, um homem armado, ele abriu fogo contra os participantes de um acampamento de jovens, que é tipo uma universidade de verão, né, que é organizado por essa juventude de um nome também esquisito norueguês lá, que é o Partido Trabalhista Norueguês. E nesse acampamento participava mais ou menos de 400 a 600 pessoas, né, nesse evento, e pelo menos 69 foram mortas nesse atentado. O cara, tipo, Meu Deus. Doidão. Ele era um atirador muito bom, ele treinou por anos, né? Ele sabia atirar de sniper, que é aquelas armas que você atira de uma distância bem grande, né? Então ele chegou nesse acampamento e saiu atirando em todo mundo. E ele chegou lá vestido com o uniforme de um policial, né? Que ele justificou a sua entrada no campus, né, sendo verificado, né, como um policial. E daí ele começou a disparar contra todo mundo. E o filme, ele mostra, né, tudo isso, que o cara fez isso. Ele primeiro soltou o carro-bomba lá na cidade de Oslo, porque toda a atenção da polícia, da equipe de emergência, tá todo mundo lá. Então, ele ia estar livre para conseguir ir para a ilha e fazer tudo isso e ninguém poder ajudar a galera lá. Então, ele também deu um jeito, porque acho que você tinha que ir para essa ilha com um barquinho, uma balsa, sei lá, alguma coisa assim que mostra lá no filme. E ele também deu um jeito de destruir a passagem, né, que era a única passagem para dentro da ilha,
Então também, mesmo que tivesse alguém querendo ajudar, não ia conseguir entrar na ilha, né? Então Aham. ele pensou em cada detalhe e, tipo, o cara, ele é maluco. Ele é o cidadão norueguês, né? Esse cidadão de bens, foi identificado, né, com o nome de Anders Behring Breivik. Não sei se é assim que fala, mas esses nomes noruegueses são muito difíceis. E ele foi descrito inicialmente como um fundamentalista cristão. Então ele era um cara que era de extrema direita, que tem aquelas ideologias supremacista. Ele é bem loucão da cabeça. E o maluco, eu vou chamar de maluco também, porque eu não sei falar o nome dele. Ele era dono de uma empresa agrícola, né, que consistia em uma pequena fazenda no leste do país, lá de Oslo. E em maio de 2009, ele registrou a sua empresa, né, com o nome dele, com o nome Breivik Farm, esses nomes aí dele. Né, o que permitiu para ele comprar grandes quantidades de fertilizantes, já que ele era uma fazenda permitida, assim, tipo, de acordo com as leis. E esses Aham. fertilizantes, mais tarde, foram usados na fabricação de explosivos sem levantar nenhuma suspeita, né? Porque, tipo assim, se ele tivesse comprado uma grande quantidade de produtos para fazer explosivo, a galera ia perceber. Só que se ele comprava isso para a fazenda dele, a galera não ia perceber, entendeu? Porque ele comprava como, Ah, tipo, fertilizante da fazenda dele. Então ele foi muito esperto, esperto, hein? ele já estava fazendo isso fazia tempo. E Sim. daí, em 1999 e 2006, o maluco lá, ele foi membro de um partido progressista, da direita populista, que defende maiores restrições à imigração. Ou seja, resumindo assim, são caras que são contra imigrantes, bem assim no basicão. Aham. E daí, entre 97 e 2007, o maluco participou ativamente da Juventude do Partido do Progresso, que é esse partido aí de extrema direita, tendo servido em várias funções, né, inclusive na de presidente da filial local que ficava lá em Oslo. Então ele chegou a ser presidente desse partido, né, que era da extrema direita. E daí depois o Breivik, o maluco, ele se manifestou em blogs atacando, né, o multiculturalismo, o Islã principalmente. Então assim, ele sempre dava indícios de que ele era contra muita coisa do que a Noruega estava apoiando. Então se a Noruega apoiava imigrantes, ele ia lá nas redes sociais dele, tipo, principalmente Facebook, tanto que depois eles entraram em todas essas redes sociais e bloquearam, né? Ele Aham. sempre fazia posts, tipo, extremistas, sabe? Exagerando, tipo, falando como ele era contra e tal. E daí, os pesquisadores, né, que depois começaram a pesquisar mais sobre a vida do maluco, eles chamam ele de terrorista em busca da fama, né? Que ele escolheu ser capturado porque ele fez tudo isso, ele matou toda aquela galera na ilha, matou a galera com o carro-bomba e depois ele se entregou de boa. Os policiais não precisaram ir atrás dele. E ele escolheu ser Aham. capturado distribuindo fotos e um manifesto com o objetivo de aumentar, né, a sua fama e tudo aquilo que ele acreditava. Ele queria que o público visse ele como um lutador pela liberdade, agindo contra uma ameaça islâmica imaginária que só existia na cabeça dele, Doidão. né? E daí no seu julgamento, que é um julgamento que é muito bizarro porque dá pra ver no YouTube, porque foi filmado Sério? ele falando, né? E tipo, mano, dá muito medo, Gil, porque ele é um cara super frio e ele fala assim: não, eu matei essas 60 e poucas, acho, pessoas, né? E tipo, foi o certo, ele fala assim: foi o certo, porque eu matei, sabe? Nossa. E daí no seu julgamento, ele confirmou, né, a confissão à polícia e admitiu ser o atirador lá em Utoya e também o autor, né, da bomba em Oslo. Ele não demonstrava qualquer remorso, tipo, mostra no filme que a galera que depois se recuperou, né, desse ataque, teve alguns que ficaram com sequelas, né, porque tiveram balas que ficaram dentro do corpo e tal, eles foram no julgamento. E, tipo, a galera dando depoimento lá e ele não demonstrava remorso nenhum. E Meu ele, inclusive, Deus. se declarou inocente de qualquer crime, afirmando que não reconhecia o sistema judiciário da Noruega como legítimo para julgar ele. Olha que Ah, cara louco. meu Deus. Aí o promotor lá de Oslo, ele requeriu que o maluco ele fosse detido por 8 semanas sem acesso à correspondência ou visitação e o juiz decidiu em favor do pedido, justificando, né, que o acusado de fato representava um perigo iminente para a sociedade, claro, Sim, e que óbvio. deveria ser confinado para a segurança de si mesmo e da coletividade em virtude da grande probabilidade que ele fosse culpado pelos crimes, né, e de forma que a prisão se fazia necessária
história para evitar a destruição de provas. Aí, esse pedido do promotor foi acatado, né? Foi aceito. Então, o maluco, ele foi confinado pelas 8 semanas, sem correspondência, visitação e tal. Daí veio o julgamento final dele, que aconteceu em 16 de abril de 2012 e durou até 19 de junho de 2012, né? Sendo que muitas organizações de mídia, né, foram credenciadas para cobrir o procedimento. Por isso que eu falei que dá para você ver o julgamento dele, né? Dá pra ver o cara real falando, porque isso foi a mídia, né? Depois eles puderam documentar isso. E daí, de novo, o maluco, ele admitiu que ele havia cometido os atos pelos quais ele estava sendo acusado, mas, de novo, ele se declarou inocente, né? E afirmou que esses assassinatos em massa se faziam necessário de acordo com as suas convicções ideológicas. E o seu objetivo principal durante os procedimentos jurídicos era de que ele não fosse considerado insano ou psicótico, porque isso, né, na sua visão, na visão dele, faria com que o significado da sua mensagem, tipo, entre muitas aspas, assim, se perdesse. Então ele não queria ser considerado, julgado como louco, porque ele achava que aquilo que ele estava fazendo era certo. E se ele fosse julgado como louco, toda aquela mensagem que ele falou, né, pros seguidores dele, ia ser perdida, ia ser em nada, entendeu? Mas é lógico que isso não aconteceu, né? Ele foi considerado louco. Não rolou. E daí, em 24 de agosto, ele finalmente foi considerado como mentalmente incapaz, né, por um painel de 5 psiquiatras. E ele foi, então, condenado a cumprir uma sentença de 21 anos de prisão em regime fechado, uma pena que pode ser repetidamente prolongada a cada 5 anos, desde que o terrorista ainda seja considerado como uma ameaça à sociedade, né? Essa é a sentença máxima permitida pela lei da Noruega. Caramba! E a única maneira de acontecer uma espécie de prisão perpétua, né? Porque lá não tem isso, mas tem como você ficar prolongando, tipo, de 5 em 5 anos. E eu fiquei sabendo esses dias atrás que o maluco, ele passou numa faculdade, tipo, não sei como que ele vai fazer. Mas ele tá preso ainda, né? Então, ele tá preso ainda, ele ainda vai continuar preso por um bom tempo, porque ele ainda é considerado mentalmente incapaz, né, de falar qualquer coisa. Mas ele passou numa faculdade, ele foi aceito, e é uma faculdade que, tipo, é como se fosse direito, só que não chama direito. Mas é um negócio, tipo, que você vai estudar as leis jurídicas lá da Noruega. Então, assim, o cara com certeza ele tá fazendo isso pra poder, sei lá, livrar ele de mais alguns anos de prisão e tal. Porque o cara ainda tem um bom tempo aí, né, de cadeia. Mas ele é muito louco, ele é muito frio na filmagem, quando ele tá falando. E, tipo, a galera começa a chorar, as vítimas, né, começa a falar de quando eles... tem um menino lá que ele perde o irmão dele. Não, é uma menina que perde a irmã dela. E ela vê a irmã dela morrendo na frente dela. O outro vê o irmão dele levando uma bala na cabeça, daí ele fica com sequela por causa disso. É tipo, sabe, e o cara tá ali, ele tá ali, tipo, com aquele sorrisinho frio dele, sabe, falando que foi certo todas aquelas mortes, tipo, foi por causa do, né, do tudo que ele acredita e tal. Nossa, o cara é muito louco, mas esse filme é muito bom, a produção tá muito boa. Pra quem assistiu aquela série Ragnarok, lá que eu gosto bastante, que também se passa na Noruega, tem vários atores, né, que fazem a série. Ah, é? Que legal! E então tá disponível, né, na Globoplay ou na Telecine. Eu recomendo muito, é muito bom, a produção tá muito boa. Tipo, não é filme de baixo orçamento, tá longe de ser. Tipo, é muito bom. E depois você fica interessado pela história. Eu fiquei interessada, daí eu fui buscar, eu fiquei meio perturbada, assim, sabe? Porque eu falei, nossa, esse cara é maluco da cabeça, ele é muito frio o jeito que ele tá falando. Ele é muito psicopata real. Eu não conhecia a história, mas achei bem interessante. Quando você falou, né? Eu vou falar desse filme. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar. Mas a história é bem interessante. E é o que você falou, né? Faz a gente querer buscar depois pra ver como... O que aconteceu com a pessoa, né? Se ela ainda tá presa, se ela já foi solta. Então, isso que é legal nessas séries e filmes que tratam de true crimes. Tem alguns que já tratam o crime todo, né? Porque às vezes é muito antigo. Mas igual aqui, a gente retratou vários exemplos de julgamentos que estão acontecendo ainda. Que ainda dá pra pesquisar, pra saber o que aconteceu depois, que o cara ou a mulher ainda tá viva. Então isso é muito legal. E às vezes, que nem eu falei, que tem vídeo, né, do que aconteceu real, às vezes tem foto pra você ver o que aconteceu. Então é muito interessante, né, tipo, instiga muito a nossa curiosidade. Bom,
Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas nossas indicações de filmes e séries baseados em fatos, né? Séries e filmes true crimes, né? Esse tema que a Juliane curte pra caramba. Amo! Sou apaixonada por crimes. Não deixe de nos seguir lá na nossa página do YouTube. Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E também na nossa página do Instagram. @Sala Precisa Podcast. Que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de muitas playlists. Até a próxima, pessoal. E não esqueçam de garantir o ingresso para Doutor Estranho 2. Dia 5 nos cinemas.